Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Haribo. Olá para todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo ao vídeo, né? A todos os buscadores do infinito, né? Inclusive é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse vídeo é para responder uma pergunta que na verdade foi um comentário da Daisy, lá de Minas Gerais, né? E ela assistiu a uma aula da série Estudo da Natureza de Deus, o princípio maternal, e ela deixou ali um comentário, né? Eu vou pedir então para Chintamani fazer então a leitura do comentário que ela fez. Eu vou comentar sobre o comentário dela. Ok? Os fractais explicariam na forma de imagem o conceito de infinito? Vou. É algo só um momentinho. Vamos lá por partes. Como é? Os fractais explicariam o conceito de infinito. Explicariam o conceito de infinito. Onde há algo igual. Onde há algo igual. Então a pergunta basicamente é a seguinte: os fractais explicam o conceito de infinito? Bom, veja bem, fractais, primeiramente nós temos que entender o que significam fractais, né? Um fractal é basicamente um pedaço de uma coisa maior, mas ao mesmo tempo esse pequeno pedaço reduziria ali, você encontraria ali no fractal as informações concernentes ao total, né? De certa forma, como por exemplo pixels, né, de uma foto, algo semelhante a isso. De certa forma a gente pode entender dessa maneira, porém tem uma questão, é a seguinte: um fractal é basicamente um fragmento, né? Um pedacinho, e que teria contido nele as informações do todo. Então, na unidade você encontraria, na singularidade você encontraria também as informações contidas no absoluto. A gente pode dizer que sim e não, pelo seguinte motivo. Por exemplo, se nós queremos analisar a composição do oceano, certo? O oceano, nós olhamos para o oceano e nós vemos aquela massa de água. Se nós pegarmos uma única gota do oceano, nós podemos considerar essa única gota como sendo um fractal, um fragmento do oceano. Se nós levarmos essa única gota do oceano para o oceano, aliás, para um laboratório, e analisarmos essa gota, então o que acontece? Nós vamos identificar na gota do mar as propriedades químicas básicas que compõem o programa mar, né? Nós vamos olhar ali, nós vamos verificar ali os elementos que compõem a água, né? H2O, seria oxigênio, hidrogênio e o cloreto de sódio, né? Que seria o sal, alguma coisa assim. Então nós teremos sal, oxigênio e hidrogênio combinados, não é? E isso comporia aquilo que nós entendemos como sendo a água. Bom, se nós temos essa informação no único fragmento, que é a gota do oceano, o que nós podemos fazer a partir dessa informação? Nós expandimos essa informação para as outras gotas também, que possivelmente vai dar no mesmo resultado. Para ter certeza da nossa investigação, nós podemos pegar diferentes gotas de diferentes partes do mundo. A gente pode pegar uma gota do Oceano Pacífico, uma gota do Oceano Atlântico, uma gota do Mar Morto, uma gota, enfim, a gente pode recolher gotinhas de diferentes partes dos oceanos do mundo e levar no laboratório e fazer a mesma pesquisa, não é? Em relação a cada uma dessas gotas. E o resultado vai ser mais ou menos igual. Correto? Então, porque nós temos, a partir da verificação de um único fragmento, nós temos uma estatística de probabilidade absoluta, ou seja, 100%. Então, com base nessa observação, a conclusão é que, de fato, não é? O oceano é uma composição colossal, assim,
de água com sal. Basicamente é isso. Não vai haver uma variação. Desculpa, pessoal, deixa eu tomar uma. Não vai haver uma variação muito acentuada. Aliás, não vai haver variação nenhuma. Vai haver uma variação na quantidade de sal presente, mas você vai ter o mesmo elemento aí, tá? Então, veja bem. Agora, então nós podemos dizer que um único fragmento do oceano, nós podemos encontrar o oceano como um todo. Isso nós podemos dizer, porque todos os elementos que nós encontramos numa única gota, nós vamos encontrar em todos os oceanos, com a diferença de que nós vamos ter uma quantidade maior, né? Mas seria a mesma coisa basicamente, não haveria nenhuma diferença. Porém, como o oceano é uma composição completa, então você tem uma variedade maior de elementos aí. Por exemplo, a gente não encontra um tubarão numa gota do mar. Por mais que você se esforce, você pode encontrar fragmentos, resíduos, né, de decomposição de um tubarão numa gota. É possível, talvez, né? Algum tubarão lá que faleceu, morreu, e aí tem um resíduo, né, um pedaço do resíduo dele numa gota do oceano que você recolheu e por acaso você consegue identificar em um laboratório, etc., né, por pesquisa. Mas você não vai encontrar um tubarão, você não vai encontrar um ecossistema que componha um tubarão ali. Então você não tem essa variedade, né, que você tem no mar, numa única gota. O que você consegue, o que nós conseguimos é a variedade básica, né? A composição básica. Você não consegue a variedade absoluta. Então você pode dizer que um fractal, ele reflete o absoluto, e ao mesmo tempo você pode dizer que não reflete. Porque o que nós entendemos através de um fractal, um fragmento, é o aspecto básico da composição do absoluto, né? Então, por exemplo, se eu partir do princípio de que a verdade absoluta ou a suprema personalidade de Deus, certo? É a combinação total de todas as entidades vivas combinadas. Vamos colocar dessa forma, só para a gente tentar racionalizar dessa maneira. Se nós temos a combinação total das gotas de água juntas, nós temos uma entidade à parte, separada, já, né, com variedades, como por exemplo baleias, tubarões, etc. Se eu retirar uma unidade dessa entidade, eu continuo tendo a operação básica, eu continuo conseguindo fazer análise, mas eu não consigo a variação, né? Então, quando se diz que nós somos partes integrantes do absoluto, da verdade absoluta de Deus, nós somos um fractal, um fragmento de Deus. Analisando a alma individualmente, nós conseguimos compreender a estrutura básica da existência de Deus. Nós encontramos ali Sat, Chit, Ananda, eternidade, capacidade de ser consciente, né, ter consciência, e Ananda, a capacidade de experimentar sensações de prazer e felicidade que dá sentido profundo na experiência de existir. Então isso a gente vai encontrar num fragmento, que é numa única entidade individual, porém a variedade existencial não é possível encontrar num único fragmento. Você vai encontrar no fragmento que na entidade, que é o absoluto, a suprema personalidade de Deus. Então, existe essa pequena variação aí quando nós pensamos em termos do fractal. Agora, veja bem, quando nós falamos de infinito, né, até nós estávamos conversando hoje pela manhã, o conceito de infinito, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou retomar novamente, né, porque sempre vale a pena, porque é um assunto meio abstrato, então a gente ouve uma vez, aí vai ouvindo duas, três, sim, agora faz sentido. Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto até fazer mais sentido, né, de forma mais tangível, mais concreta. O que é o infinito? O nosso conceito, o nosso grupo, por exemplo, o nome do nosso grupo é Os Buscadores do Infinito. Como você vai buscar o infinito? O infinito é algo praticamente, né, infinito. Então como é que você vai buscar o infinito? Mas, por incrível que pareça, é possível chegar ao infinito.
A única questão é que como o infinito ele se desdobra infinitamente, sempre que você chega no infinito, o infinito passou para frente. Mas é possível chegar no infinito sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico que vai permitir essa racionalização. Imagina que você está olhando no horizonte, não é? E tem uma árvore lá na frente, uma montanha. Então aquela montanha é o limite do infinito. Então ali é o infinito, é o limite máximo que você consegue ver. Então ali é o infinito. Quando você chega nesse ponto do infinito, você alcançou o infinito. Só que o infinito foi um pouco mais para frente. Então sempre que você alcança o infinito, ele vai para a próxima etapa do infinito. Então você fica infinitamente buscando o infinito. Mas nós estamos no infinito. Nós já estamos dentro do infinito. Nós estamos no infinito. Então nós aprendemos, vivenciamos o infinito. Porque vamos supor, essa situação em que nós estamos, para quem está atrás, digamos assim, esse ponto seria uma referência de infinito. E para nós, lá na frente, é uma referência de infinito. Então o infinito, na verdade, e o presente são são sinônimos. Então quando nós falamos de infinito e ao mesmo tempo racionalizamos o presente, ou a ideia de presente, pelo menos a sugestão de presente, se o presente pudesse ser de fato considerado como sendo uma entidade observável, não é? Não vou falar sobre isso agora, mas isso seria um outro assunto, né? Assim, a comprovação da possibilidade do presente enquanto probabilidade objetiva, né? Nós podemos pensar o presente como uma sugestão de realidade, mas não como realidade objetiva, já que o presente ele é um sinônimo do infinito e o infinito ele é assim dinâmico. Então não dá para falar exatamente de um presente absoluto. Mas, assim, para ter essa noção de que o infinito é apreensível, a única questão é que o infinito, por ele se desdobrar na sua própria natureza do infinito, eu vou só pedir uma pausazinha que eu preciso só checar aqui uma questão aqui e eu já retorno, tá bom? Então, retomando, antes de dar uma pausazinha, olha só, o infinito, como eu falei, é um adjetivo, tá? Para explicar um fenômeno que é a fragmentação da matemática. O termo singularidade e termo infinito são duas coisas semelhantes, são sinônimos entre si. Singularidade e infinito são basicamente a mesma coisa, só que com nomes diferentes, tá? Assim, a matemática, o nosso processador, o nosso cérebro é o que nós chamamos na tecnologia de informação como sendo um emulador. Um emulador é um programa que você usa para fazer um programa mais sofisticado rodar no seu equipamento quando você não tem o aplicativo, você não tem a tecnologia que no seu equipamento para que aquele programa rode. Então você tem que baixar um driver, que é um emulador, e esse emulador vai fazer com que aquele programa rode. Por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam para mim se tem o programa de Agnatha Hora, que é o programa de astrologia, para o Mac. Não tem. Então, se você quiser, por exemplo, baixar o programa, o software do Agnatha Hora, que é o que abre os programas de astrologia, num computador Mac da Apple, você não consegue. Você pode baixar o programa, mas ele não roda. Então, o que acontece? Você tem que baixar um emulador. Daí você compra um emulador em algum site especializado, instala o emulador no seu equipamento Mac e o emulador vai fazer com que o programa de Agnatha Hora rode. Então isso é um emulador. Então agora você pega a matemática, é um programa sofisticado, ok? O nosso cérebro é o emulador que permite que esse programa sofisticado, que é um aplicativo virtual, a matemática não é tangível, ela não é concreta, ela não é objetiva, né? A matemática ela é subjetiva. Pessoal, eu vou precisar de mais uma pausa. Então, desculpa pessoal mais uma vez, mas agora eu acho que dessa vez vai dar certo. Então, como eu estava dizendo, a matemática, se você observar a matemática de maneira consciente, não se trata de uma entidade real, não é exatamente um princípio concreto, objetivo. Trata-se de uma realidade virtual, é um aplicativo. A matemática ela já existia antes
que o chamado humano pudesse mensurá-la ou lidar com ela. Então, na medida em que o ser chamado humano vai progredindo e o processador vai se atualizando, chega um momento que o processador, o cérebro, consegue baixar o aplicativo, que é a matemática. E aí passa a utilizar o aplicativo. E aí vai fazer, com matemática, várias mensurações em termos de investigação de realidade. Só que chega um ponto que, assim, se você vai para as partes pequenas ou se você vai para as partes gigantescas, por exemplo, chega num ponto em que a matemática entra em... Na matemática não, o emulador, que é o cérebro, entra em colapso. A matemática continua, que é o aplicativo, porque o aplicativo, que é a matemática, ele tem pode alcançar velocidades que o emulador, que é o cérebro, não alcança a velocidade. E quando a matemática chega a uma velocidade absurda, nós chamamos isso de singularidade ou de infinito, que na verdade é uma outra forma de dizer que o nosso emulador se tornou obsoleto em relação à velocidade que a matemática alcançou. E isso nós chamamos de infinito. Quer ver? Por exemplo, nós pegamos aqui as unidades macrocósmicas, pegamos a partir da Terra, Sistema Solar, Via Láctea, que é a nossa galáxia, constelação de galáxias, universos visíveis e etc. Chega um momento que nós não temos mais como fazer mensurações, porque não há mais como acompanhar essa velocidade. Ou um exemplo bem até mais fácil de entender é o horizonte de eventos de um buraco negro. Enquanto se chega até o horizonte de eventos do buraco negro, tem-se matemática suficiente para fazer os cálculos, para identificar o que está acontecendo ali. Após determinado ponto do horizonte de eventos, que é quando se cai, propriamente dito, no buraco negro, a matemática se quebra, ela se dissolve. Na verdade, ela alcança uma velocidade tão agressiva que o emulador, que é o cérebro, entende essa agressividade de violência, de velocidade da matemática como uma quebra, uma dissolução da matemática. E a esse ponto, que é a quebra da matemática, a dissolução da racionalidade matemática, nós chamamos isso de singularidade. Então, após o horizonte de eventos, nós temos a singularidade. Por isso que se diz que o universo, na sua origem, era uma singularidade, né? Quando se deu ali o princípio de expansão do universo com o conceito contemporâneo de Big Bang. Então aí nós temos uma singularidade. E a singularidade é quando você não tem mais condições, o emulador não tem mais condições de racionalizar a matemática presente ali. Isso nós chamamos de infinito. Infinito e singularidades são sinônimos. E infinito e singularidades são adjetivos para explicar a inoperância do emulador, que é o cérebro, que faz a racionalização do aplicativo, que é a matemática, ou seja, que faz o programa rodar. É mais ou menos isso, né? Que é o que nós chamamos de infinito. Agora, isso não significa que o infinito simplesmente se dissolveu, só significa que o emulador não consegue acompanhar a velocidade do evento. Apenas isso. Continua valendo, continua existindo. Então, aquilo que nós chamamos de infinito é o horizonte da nossa capacidade de alcançar esse infinito. Quando nós chegarmos nesse horizonte, vamos poder ver além. E aí o infinito vai pular para um pouco mais à frente. Quando o nosso emulador, vamos dizer assim, a nossa capacidade de lidar com a matemática alcançar uma velocidade um pouco maior, nós vamos poder calcular também possivelmente a singularidade. Eu não acho que nós vamos estar aqui nesse momento, né, para ver isso daí acontecer, mas vai acabar acontecendo no futuro, porque os matemáticos e os rapazes que investigam a matemática estão sempre se atualizando. Então esse negócio ele sempre tem espaço para crescer mais. Agora, o que acontece? Eu ouvi recentemente, acho que essa semana eu ouvi uma palestra da monja budista, Monja Coen, né? Eu vou até disponibilizar aqui o trecho da palestra dela, em que ela comenta ela faz um comentário sobre uma colocação que Buda fez, não é? Alguém teria perguntado sobre Deus para ela, e ela deu a resposta que o próprio Siddhartha teria dado em algum momento para os discípulos dele a respeito da natureza de Deus, não é? E a colocação foi a seguinte, de que nós, né, o nosso processador, chamada mente, né,
não teria condições ou capacidade de conceber uma coisa tão grande, uma coisa tão gigantesca, não é? Uma coisa tão, assim, colossal, que seria a verdade absoluta. Portanto... Então a pergunta é, o que é Deus para você? O que você chama de Deus que você não acredita em Deus? O que é Deus que você não acredita? Se você não acredita, no quê? E essa pergunta é importante que a gente faça para nós mesmos, né? Budismo não tem conceito de Deus. Budismo fala de causas, condições e efeito. E quando perguntavam a Buda qual é a causa primeira, ele silenciava. Ele não dizia tem, não tem, é isso, que ele silenciava. E algumas vezes ele dizia assim, a mente humana é muito pequena para compreender o inconcebível, aquilo que a mente não pode conceber. Ele está dizendo que Deus existe ou está dizendo que Deus não existe? O que existe é aquilo que sua mente concebe ou existe alguma coisa que a sua mente não concebe e que é? Portanto, na dúvida não arrisque, né? E aí ficou assim meio que aberto. Tem Deus e não tem Deus, né? Então o budismo é uma religião que você não precisa necessariamente lidar com o conceito de Deus para que ela funcione. Ela funciona mesmo que não haja o conceito de Deus, porque a busca por essa entidade absoluta no final, que como não se tem, teoricamente, uma referência objetiva, então se entende essa unidade absoluta como sendo nada, ou vazio, o que na verdade é uma linguagem técnica aplicada pelos ateístas para explicar o que seria uma natureza de Deus, o nada, né? Que é quando surge tudo a partir desse nada. Mas aí, veja bem, a questão é a seguinte, olha só. Quando você parte do princípio de que nós não temos a capacidade de compreender o absoluto, isso está correto, está corretíssimo, não tem nada de errado com isso. Isso é um princípio válido e está correto falar dessa forma, não está errado necessariamente. Porém, o que acontece é o seguinte, nós estamos fazendo essa afirmação a partir da observação do ser humano, enquanto capacidade humana. Agora, supomos que o absoluto quisesse se fazer ser conhecido. Então não haveria mais essa impossibilidade. Uma coisa é quando eu quero atravessar o oceano, por exemplo, sozinho. Seria impossível, de fato. Então, está correto. Agora, se eu tenho a ajuda de um barco ou de um avião, essa impossibilidade fica eliminada. Não é? Por exemplo, na canção Gita ou no Bhagavad Gita, Sri Krishna, ele faz a seguinte colocação para Arjuna. Ele diz o seguinte, ó Arjuna, Yada temoha kalilan. Ele diz assim, quando a sua inteligência tiver cruzado o oceano de ignorância, você então conceberá o inconcebível. Ou quando você conceber o inconcebível, aí então você virá a mim. Quer dizer, quando você conceber o inconcebível, né, como é que você vai conceber aquilo que é inconcebível? Por natureza é uma antilógica. Se é inconcebível, como é que você vai conceber o inconcebível? Você pode conceber um fragmento do inconcebível, mas você não pode conceber o inconcebível. Porém, o próprio Krishna está dizendo que quando você conceber o inconcebível, certo? Então, assim, o processo de compreender uma coisa incompreensível talvez não seja possível de forma direta. Porém, se houver algum tipo de interferência de fora, então esse inconcebível passa a ser concebível, não é? Por exemplo, é inconcebível para um ser humano chegar até a Lua. Isso é impossível. Quer dizer, ele vai pular de uma montanha, o que ele vai fazer? Porém, com a ajuda da NASA ou do Tesla, de repente já não é mais tão impossível assim. Não é? Com equipamentos apropriados, as coisas deixam de serem concebíveis. Né? Então, com conhecimento apropriado, aquilo que é inconcebível se torna concebível. Ou até mesmo pelo próprio concebível. Se o concebível quiser se fazer, o inconcebível, não é? Quiser se fazer ser concebível, o limite fica acabado. Se o inconcebível não puder se tornar concebível para nós, então ele é reduzido, ele não tem o potencial de ser absoluto. Supomos que eu seja Deus
e eu seja inconcebível, mas eu queira ser entendido por uma entidade viva, que é uma singularidade minha, eu não teria dificuldade em me fazer ser compreendido ou concebido por aquela singularidade. Se eu não conseguir esse feito, então a minha capacidade como sendo a suprema verdade absoluta ficou reduzida. Então, dizer que o inconcebível não pode ser concebível está correto do ponto de vista da singularidade, mas não é correto impor essa realidade para a verdade absoluta, porque você está limitando a capacidade de Deus de... Opa, tivemos um probleminha técnico aí, mas... Não é? Mas aí eu acho que agora já deu certo, né? Ficou tudo bem aí? Pronto. Então, falando do inconcebível aqui e tal, né? Então onde é que tá o inconcebível? Tá procurando também o inconcebível. Tá ali, tá onde? Então, veja bem, quando nós temos ajuda externa, os nossos limites ficam reduzidos a possibilidades, né? É como eu disse, o Henry Ford, só para citar aqui, né, fazer uma citação, o Henry Ford disse certa vez o seguinte: se você diz que você não é capaz, e se você diz que você é capaz, você está certo. De todas as formas você está certo. Porque se você diz que você não é capaz, certamente você não será capaz. Mas se você diz que você é capaz, então, de alguma forma, isso será possível. Entende? É aquela história, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É que a gente ouve tanto que nós não somos capazes de entender Deus que a gente acaba acreditando nisso, né? E a gente acaba acreditando nisso, e essa suposta verdade acaba se cristalizando de tal maneira que a gente tem certeza que nós realmente não somos capazes de compreender Deus. Claro que nós não somos capazes de compreender Deus a partir do nosso esforço pessoal, mas se nós conseguirmos a audiência do Supremo, a atenção de Deus, então essa impossibilidade se reduz, né? Ela fica eliminada, já que o Supremo, o inconcebível, deseja ser acessível, as barreiras ficam assim eliminadas. Bom, para finalizar aqui, né, nosso bate-papo de hoje, o nosso Sadhu Sangha, que é o nosso Krishna Katha. Krishna Katha, Katha significa conversas e Krishna significa Krishna, né? Então Krishna Katha significa conversas sobre Krishna. Então, para finalizar aqui, eu vou citar uma frase. Eu não, assim, esqueci o nome do pensador, sinto muito. Tem um padre na internet, ele é muito simpático, ele inclusive é um erudito, padre Paulo Ricardo, e ele está fazendo até um curso desse pensador, é um jornalista. Esqueci o nome, eu vou assim, identificar o nome e vou deixar na descrição para vocês, tá? Saberem qual é o nome. Eu vou citar o que ele citou, né, o que ele falou. Ele disse o seguinte: nós temos que estudar. E por que nós temos que estudar? Porque se nós não estudarmos, nós corremos o risco de acreditarmos naqueles que estudam. Entendeu? Então, aqueles que se apresentam como sendo representantes de Deus ou representantes do caminho da verdade absoluta, eles chegam a conclusões. E se nós não soubermos exatamente o que eles estão falando, nós corremos o risco de acreditar no que eles estão falando sem necessariamente ter checado se aquilo que está sendo dito é válido. Quais são as vulnerabilidades daquela informação? Porque uma coisa que não é correta ou é vulnerável, falado por uma autoridade, parece ser uma verdade absoluta, mas será mesmo? Né? O Lula não disse que uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade? Então, uma informação sobre o conceito de Deus, mesmo que estando errada, repetida por muitas autoridades, o que acontece? A gente acaba aceitando aquilo como um fato. E aceitar certas afirmações nos gera uma certa depressão, né? Qual é a vantagem de pensar em termos da verdade absoluta se você nunca vai compreender isso? É um desgaste, sei lá, o que seria uma brincadeira de mau gosto. Nós temos uma inteligência capaz de desejar entender a verdade, de compreender a suprema verdade, a fonte original, e ao mesmo tempo não temos a capacidade de nunca chegar a esse ponto de compreender essa verdade? Isso não seria um pouco estressante você saber, frustrante você saber que por mais que você se esforce por chegar a uma compreensão da verdade ou da fonte,
você não será capaz nunca de compreender isso? Então, qual é a vantagem de ter uma inteligência inquisitiva e curiosa sobre a verdade se não há meios de compreender essa verdade? É um esforço infrutífero, desnecessário, é deprimente pensar dessa forma. Então, de certa forma, não está errado fazer essa afirmação. Eu concordo com essa afirmação novamente, só para não parecer aqui que eu estou querendo desmerecer a colocação da monge, né? Não está errado afirmar que é impossível, a nossa mente não tem a capacidade de compreender o inconcebível, tá correto? Eu concordo com ela também, mas eu não posso concordar que isso seja uma verdade absoluta, irrefutável ou irrevogável, porque com ajuda externa, como nós demos as metáforas aqui, não é? É possível superar essa dificuldade e chegar a um ponto de coerência racional, de percepção de realidade. Então, são dois caminhos, né? Se você tem um guia apropriado ou um mestre apropriado, e aí nesse ponto a minha sugestão são mestres Vaishnavas, que são bem mais completos que os mestres Mayavadis, que são que redundam que convergem para as teorias impersonalistas, que são um tipo de raciocínio básico em termos de compreensão da verdade absoluta. A minha sugestão são os Vaishnavas, porque eles são mais complexos em termos da compreensão desse valor final, mas não está errado, porém não está 100%, né, assim, correto. Não está errado, porém está incompleto. Até onde você parte do princípio que o ser humano não é capaz, está correto. Mas quando você tenta impor essa verdade, a verdade absoluta, está incompleto, porque nós não temos autoridade para dizer que a verdade absoluta não é capaz de se fazer compreensível para nós, mesmo que nós sejamos uma singularidade infinitamente menor que a verdade absoluta. Ok? Então isso é o infinito. O infinito é apreensível se o infinito quiser ser apreendido. E para isso nós só precisamos conquistar o infinito. Então talvez nós devêssemos mudar o nome do nosso grupo de Buscadores do Infinito para Conquistadores do Infinito, que dá mais ou menos, né, são sinônimos. Mas como conquistar o coração do absoluto de tal forma que ele deseje se apresentar perante nós? Essa é a nossa aventura, né, nesse horizonte de eventos aí conhecido como amor pelo Supremo, ok? Muito bem, obrigado pela atenção, Hare Krishna. Tivemos alguns contratempos aí hoje, né? Mas até o celular já deu aí um êxtase, ele caiu assim para trás, nossa, emocionado em êxtase, mas finalmente ele recuperou a sua compostura e cumpriu o dharma dele, né? Cumpriu a missão dele, tá aí, gravou tudinho, e agora vamos deixá-lo repousar um pouco, porque de repente é o que ele está precisando depois dessa emoção. Ok, muito bem, obrigado pela atenção. Então vamos finalizar aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Bol.